O mesmo medicamento com preços bem diferentes. O Procon realizou uma pesquisa na região e constatou que existem variações de preços de remédios de uma drogaria para outra. Em São Vicente, essa diferença chega a 738% nos remédios genéricos. Em Santos, 595,56%. Para falar mais sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Rafael, boa noite, obrigado por participar mais uma vez conosco aqui no Caderno Regional. Por que essa diferença tão grande de preço, Rafael? Olha, porque o Código trabalha com o preço livre e cabe ao consumidor fazer essa pesquisa. E os fornecedores, no caso aqui as redes de farmácia, elas contam com essa falta de diligência do consumidor, ou até mesmo com essa falta de tempo, em pesquisar e verificar pelo menos uma média de preços antes de comprar o medicamento. Muitas das vezes, quando o consumidor vai adquirir o medicamento, é porque ele já está com algum sintoma ou precisa necessariamente daquele produto e não tem como efetuar essa pesquisa. Até por isso também, Irina, a gente aproveita aqui a oportunidade para divulgar a obrigação que têm os estabelecimentos, as farmácias, em disponibilizar um livro com o preço médio, né, com a variação de preço média de cada medicamento. Isso é uma obrigação da farmácia, né, da rede de farmácia. Esse catálogo, que a gente estava até conversando um pouco antes aqui, Rafael, é uma sugestão de preços do fabricante ou não? É uma média dos preços que se encontram de uma forma geral no mercado. Não, Quais são os preços que são encontrados nesse catálogo? Então, ali nós temos a lista de medicamentos genéricos, dos medicamentos com patente, e nós temos o preço mínimo, o preço máximo praticado, de acordo com a variação feita pela Anvisa. Então, a Anvisa disponibiliza e ali é um norte, é uma ideia, pelo menos, para o consumidor saber se naquele estabelecimento ele está dentro da média ou próximo a um valor que é considerado mais baixo, ou se está mais próximo do valor considerado mais alto, para o consumidor então não adquirir esse produto. Quer dizer, o consumidor tem uma média lá para saber, olha, está cobrando excessivamente o valor. Né? E muitos consumidores desconhecem isso, né? Quer dizer, a gente até dá publicidade à exigência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor, mas no caso de farmácias e drogarias, é importante que o consumidor saiba que ele pode exigir e essa ferramenta deve estar à disposição dele para livre consulta. Essa variação vale tanto para os genéricos como os patenteados, né, os chamados de marcas. Né? Existe essa variação enorme nos dois tipos, não é, Rafael? Sim, existe. A pesquisa ela foi feita pela Fundação Procon de São Paulo, através do Núcleo Regional aqui de Santos. Os órgãos municipais, no caso o Procon Municipal, participa de forma indireta, auxilia nessas atividades, mas o importante é que a gente dê notoriedade, publicidade, para que isso sirva de inspiração ao consumidor, para que o consumidor saiba efetivamente a existência dessa variação e da importância cada vez maior de pesquisar antes de adquirir o produto o preço praticado no mercado. Porque chega a extremos, né, Rafael, e me parece que é um contrassenso isso, porque eu me lembro que os genéricos foram lançados justamente para que fossem mais baratos, não é, para concorrer com os chamados de marcas. Por quê? Porque eles têm uma patente, eles cobram a marca e assim por diante. Exatamente. Né? Algumas patentes foram até quebradas por causa disso, lançou-se os genéricos para que fossem mais baratos, criassem concorrência e aí os de patente também diminuíssem o preço. Mas há casos que os genéricos são mais caros do que os de marca agora. Exatamente, quer dizer, é uma total inversão de valores, porque a ideia, a essência do genérico era popularizar ou facilitar o acesso a uma camada mais carente da população. E a pesquisa mostra isso, inclusive, a variação é absurda também nos genéricos e em alguns casos o preço do genérico de determinado medicamento chega a custar mais caro que o medicamento que tem o nome consagrado, enfim, que tem um nome conhecido por parte da população. Nós queremos, e vamos fazer isso agora no final de junho ou mais tardar no início do próximo semestre, uma operação com as farmácias, com as redes de drogaria, de forma aleatória em todas as áreas da cidade, para verificar não só a questão da variação do preço, mas principalmente se esse catálogo, esse caderno com os preços à disposição da população está sendo respeitado. Bom, a orientação para o consumidor é basicamente pesquisar, né, Rafael? Porque isso é sempre importante e como você também colocou agora, passar a exigir a apresentação desse catálogo. Essa pesquisa pode ser feita também no site da Anvisa. Esse catálogo também está disponível na internet. É importante que o consumidor verifique se aquele medicamento está registrado na Anvisa, data de validade, lote, se a data de validade e o lote que estão na embalagem também estão no medicamento. Enfim, tudo isso para cercar de cautelas mínimas o consumidor quando da compra do produto. Esse catálogo ninguém conhece, ninguém vê, né, na verdade, Rafael. Quer dizer,
as Não farmácias, é... de uma forma geral, escondem, né, que existe esse... Elas têm, mas elas não deixam de forma ostensiva, de forma visível ao consumidor. Não fica claro para o consumidor. Não fica claro. Né, que... E não é uma conduta tão conhecida assim. Então, o que nós queremos é, nessa operação, e aí contamos com a imprensa para isso, é divulgar para que um número maior de consumidores passe a exigir também essa possibilidade. Mas cabe alguma punição, no caso? O PROCON, por exemplo, pode punir a farmácia? Pode, sim. Na esfera administrativa, nós, nessa operação que faremos, se for o caso, vamos lavrar autos de infração por conta disso. É que a punição, ela acaba não resolvendo efetivamente o problema daquele consumidor e ela serve para tentar corrigir uma conduta do fornecedor. Mas os fornecedores já têm conhecimento dessa prática. Então fazem porque contam com a falta de conhecimento do consumidor. Só para comprovar aí, né, um pouco disso que a gente está conversando aqui, Rafael, a respeito de que é importante pesquisar, né, antes de sair comprando, é justamente os dados que eu tenho aqui, que é o seguinte: entre os remédios que mais apresentaram diferença de preço estão a amoxicilina, que é um antibiótico que é procuradíssimo, e o outro é o paracetamol, que é um analgésico antitérmico, os dois medicamentos muito vendidos e um pouco daquilo que você falou. O cara, de repente, está com uma dor de cabeça, com uma febre, né? Ele vai lá e imediatamente compra algum desse tipo de remédio. Numa situação extrema dessa, quer dizer, a última coisa que ele vai pensar é em pesquisar ou ver o preço. E a gente fala no percentual, que é absurdo, né? Quer dizer, pensar em 500% de variação é algo muito grande, mas em números absolutos acaba também passando, né? Quer dizer, custa 8, depois custa 16 ou custa 20, enfim. Então, isso passa batido pelo consumidor. Mas é importante que se mudem os hábitos e que o consumidor se torne mais exigente e consciente desses seus direitos. É nosso papel também trabalhar para que isso melhore a cada dia. Só para encerrar, Rafael, essas drogarias, no caso, que estão vendendo esses medicamentos com essa diferença absurda de preço, cabe algum tipo de punição ou não? Porque o mercado é livre, quer dizer, cada um cobra o que... A gente tem, teoricamente, o que quiser. A gente aqui fica numa situação tanto quanto delicada, não é? Porque de fato o mercado é livre, a regra do jogo é essa, mas o código abre uma brecha quando ele estabelece como uma prática abusiva o aumento injustificado de preço. Então, se nós tivermos como comprovar, e o consumidor é nosso aliado nisso, ele pode alimentar os órgãos de defesa do consumidor com essas informações, se nós tivermos como demonstrar e comprovar que houve essa variação injustificada, isso sim é prática abusiva passível de sanção. Agradecer aqui o Rafael Quaresma, coordenador do PROCON em Santos. Rafael, muito obrigado mais uma vez por participar conosco. Uma boa noite para você. Eu que agradeço.